Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um ESB Rural que chega à sua casa trazendo tudo que há de melhor no campo produtivo de Vitória da Conquista e região. E no programa de hoje nós falaremos sobre os encantos da reserva do Poço Escuro aqui em Vitória da Conquista. Tem ainda uma reportagem sobre a hidroponia, uma técnica de cultivar plantas sem o uso de solo. Então fique por aí, porque o ESB Rural começa agora. Existem alguns animais que convivem com pessoas, principalmente nas grandes cidades, que podem oferecer riscos à saúde. Os pombos, por exemplo, são bonitos e simpáticos, mas escondem alguns perigos. Uma atração a mais nas praças de diversas cidades. Os pombos estão se acostumando a viver perto da população e a companhia desses animais divide opiniões. Olha, a grande quantidade às vezes ela incomoda, né? Porque as pessoas vêm, visitantes, vêm visitar a cidade, como elas ficam aglomeradas sobre as árvores, e aí acaba saindo daqui meio sujo, meio envergonhado pelos pombos, né? Se pudesse diminuir, bom seria, mas não tem como porque o pombo é uma ave que ela produz bastante, né? Cada ninhada são 2 filhotes, a quantidade de pombos que tem aqui, tem as casinhas, os ninhaus, e aí elas produzem bastante, e aí a tendência só é rendendo. E como diminuir? As pessoas se alimentam, eles se acostumam, alimentam as outras aves, eles estão aí juntos, é a maioria, e como diminuir? Então os governantes deveriam ter um meio de capturar essas aves e levar para outros lugares, ou prender, sei lá, fazer alguma coisa para trazer uma tranquilidade melhor para os turistas que vêm visitar a cidade. Aparece aqui, come muita pipoca, eu jogo, ele fica comendo aí, depois sai, torna a voltar. É uma benção, viu? Eu gosto muito dos bichinhos. Se eu pudesse, não judiava dele. É uma coisa mais linda no mundo, viu? É ele, algum passarinzinho. Fica comendo aqui, ó, fica me rodeando, me futucando para dar pipoca. Mas o que Dona Marilene e muitas pessoas não sabem é que não se pode dar comida aos pombos, pois isso ajuda o processo de adaptação desses animais ao meio urbano. Além de causar prejuízos em monumentos e prédios, os pombos podem transmitir doenças. Mas, segundo o veterinário Aderbal Azevedo, eles não são tão perigosos assim. O pombo pode transmitir algumas doenças, né? Como histoplasmose, criptococose, clamidiose, que são doenças que têm sua origem de fungos e de bactérias, né? Mas isso independe, não é só o pombo que transmite essas doenças, né? Outras aves qualquer podem transmitir essas doenças também. Isso depende muito do convívio que as pessoas têm com os animais. Pessoas aqui, por exemplo, no jardim, que os pombos estão soltos, esse contato com essas doenças é mais difícil. Só quem manipula, quem maneja aviários, essas coisas que estão mais sujeitos a essas coisas. Claro que pode pegar de outra forma, né? Os pombos também podem transmitir ácaros que vão produzir sintomas de alergia, coisa desse tipo assim, né? Como também as pessoas têm muito medo de toxoplasmose, que é uma doença relativamente séria, que causa aborto nas mulheres e que causa uma outra doença chamada uveíte, que leva à cegueira. É uma doença que dá numa região do olho chamada úvea. Mas isso, a gente se preocupa muito que os pombos podem transmitir isso, mas o gato é o principal eliminador de toxoplasma. E às vezes as pessoas desconhecem isso. E para que se adquira toxoplasmose de pombo, precisa que se ingira o pombo, que ele seja abatido, e faça a ingestão desse pombo com a carne mal passada. Que o pombo não transmite o toxoplasma pelas fezes. E, no entanto, o gato elimina a toxoplasmose pelas fezes, e as pessoas, às vezes, brincando com o gato em casa, pega no gato, ele tem o hábito de fazer a higiene dele, acaba passando fezes contaminada com o cisto do toxoplasma, e as pessoas, às vezes, inadvertidamente, colocam a mão na boca ou pegam um alimento sem lavar a mão e podem fazer a ingestão desse parasita, que é um protozoário. No entanto, não faz mal se prevenir e evitar o contato direto com esses animais. Quem tem pombal, que cria pombo, o que é que as pessoas devem fazer? Na hora de fazer a limpeza do pombal, umedecer o ambiente, o chão, as fezes, para poder varrer, para que não levante poeira, que nessa poeira não venha os esporos, não venha os fungos e outras bactérias que estão ali presentes. Então, umedecer, ter o cuidado de
após trabalhar manejar os animais, lavar a mão, lavar as mãos, né? Ter a higiene e lavar as mãos. E uma outra coisa que a gente pode tomar cuidado é com relação a fechar a porta de entrada que os pombos têm nas nossas casas. Fechar aquelas frestas que ficam entre a parede e o telhado, fechar com alvenaria ou colocar tela, ou passar fios, né? Ou fios de arame, ou mesmo fios de nalho, colocar bandeirolas e impedir que os pombos tenham acesso à casa. Isso é uma maneira e que nós já estamos fazendo isso, orientando quando as pessoas precisam, a gente já orienta dessa forma. E uma outra forma de controlar pombo é evitar que os pombos sejam alimentados, né? Os pombos não devem ser alimentados, a gente não deve ter pena dos pombos e falar, não, os bichinhos vão morrer de fome. Claro que existem leis que proíbem que se façam maus tratos, né? que causem lesões, mas existem várias maneiras de se controlar os pombos. Uma delas é impedir a gente não oferecer alimentação para eles, não colocar alimento do nosso consumo, não colocar milho, farelos, né? Ter esse hábito de não varrer, principalmente nos restaurantes, nas praças, né? De não colocar alimento ali, não varrer migalhas para a rua, porque o pombo se alimenta disso e achando a alimentação farta, ele cria o hábito de virar urbano e crescer a população. Governantes de todo o mundo buscam formas de controlar a população de pombos para que eles não se tornem um problema de saúde pública. De acordo com o veterinário, há poucas opções. Pombo é um problema mundial. Pombo existe em várias cidades, nas grandes cidades, o pombo está presente. Então, o pombo ele só não ocorre nos polos, né? Mas em tudo quanto é cidade do mundo tem problema com pombo. Principalmente porque, o que eles causam mais assim, de impacto seria sujando os monumentos, né? Com as fezes ácidas deles, mancham as estátuas, aquelas coisas aí, os prédios. Então, é um dos grandes problemas que o pombo causa. Mas com educação, né, conscientizando a população daquilo que já falamos, de não alimentar os pombos, inclusive existem algumas medidas de controle com alimento, oferta de alimento, com alguns produtos, vamos dizer assim, hormônios, que vão controlar a reprodução dos pombos, sem causar danos, né, maus tratos, e aí o pombo diminui a sua reprodução, né? E uma outra forma de controlar é com falcoaria, né, que é uma coisa um pouco mais difícil. Os falcões, os gaviões são os predadores dos pombos, né, mas na área urbana eles ficam diminuídos. E o pombo criou o hábito de área urbana, não vai para a natureza, é o principal predador do pombo na natureza, são os falcões. Mas é outra medida quando se treina, né, alguns animais para fazer a captura dos pombos e afugentá-los. E eles atraem outros animais, os pombos? Não. Se formos ver os exemplos que temos em cidades, a única coisa que nós temos que convivem urbanamente junto com os pombos são os pardais, que vieram da Europa também, o pombo foi trazido de lá também. E são esses animais, mas não por atração um do outro. Afinidade, não existe afinidade. É a alimentação farta que se encontra nas cidades e eles acabam acostumando. A eliminação dos fatores de sobrevivência dos pombos é a alternativa mais viável e necessita da colaboração das pessoas. Faça sua parte. Isso aí, cuidado nunca é demais. Mas agora você confere os preços de alguns produtos da região no quadro Cotações. Confira aí. O café despolpado em Vitória da Conquista está custando R$ 450 esta semana. A mesma quantidade do café bebida dura custa R$ 395 e o tipo Rio está sendo vendido por R$ 310. A arroba do boi gordo fecha a semana com médias de preço de R$ 145 em Jequié e R$ 135 em Itapetinga. Litro do leite está sendo vendido a 85 centavos em Itapetinga e 85 centavos também em Vitória da Conquista. A arroba da carne de cabra está custando R$ 180 em Jequié. Agora, fruticultura. A caixa do tomate com 23 quilos está saindo a R$ 60 em Juazeiro. Já a caixa da uva com 20 quilos sai a R$ 55 também em Juazeiro.
Muito bem, mas agora nós vamos dar uma descansada, vamos a um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos para falar sobre a hidroponia. Não saia daí.